Graça e paz, queridos. Nesse vídeo vamos estudar sobre as ofertas, exclusivamente ofertas. O que é uma oferta? Como se deve dar uma oferta? Eu sempre estou dizendo o mesmo, quando você quer saber algo, algum assunto da Bíblia, qual é o propósito, qual o significado, qual o objetivo, qualquer assunto, você precisa ir na Bíblia e ver aonde aparece por primeira vez esse assunto, seja ele qual for. Se você quer saber das ofertas, é o nosso tema de hoje, dessa aula, nós vamos saber só sobre ofertas. O que é uma oferta? Qual o propósito da oferta? Nós precisamos ir na Bíblia e ver aonde aparece por primeira vez a primeira oferta. Lá onde aparece por primeira vez a primeira oferta, se estabelece um princípio. E um princípio, ele não muda. Existem princípios e existem leis. A lei, ela muda, ela é temporal. Mas um princípio é inalterável. O princípio não muda. Então, quando você quer saber algo, vai lá onde aparece por primeira vez e estuda o contexto e o texto. Aí você vai entender o propósito daquilo. O que é oferta? Oferta, na Bíblia, aonde aparece por primeira vez e aonde vai aparecer por última vez, lá em Apocalipse, no milênio, aparece a oferta. Você vai ver que oferta é uma coisa, é adoração. O que é oferta? Adoração. O que significa oferta? Adoração. Qual é o sinônimo de oferta? Adoração. Pronto. Seja ela em metais, seja ela em pedras preciosas, seja ela em animais, seja ela em grãos, seja o que for, oferta é adoração. Eu estou falando da palavra oferta. Eu não estou falando de donativos, doações. Eu estou falando da palavra oferta. Na Bíblia, os primeiros que ofertaram, quem ofertou primeiro? Deus. Fez o sacrifício e cobriu Adão e Eva com a pele dos animais. Aí Deus estabeleceu que tipo de sacrifício se deve fazer. Adão aprendeu e Adão ensina os seus filhos. Aonde aparece, depois de Deus, o primeiro escritos, relatos escritos, testemunho escrito na Bíblia de ofertas, é a oferta de Caim e a oferta de Abel. Por que eles ofertaram? Para invocação. Oferta significa adoração e adoração significa invocação. Invocar uma entidade divina, espiritual. É para isso a oferta. Então, Gênesis capítulo 4 vai relatar as primeiras ofertas. Se você quer saber o que significa oferta, para que é a oferta, é só você ler Gênesis capítulo 4 e entender o texto e o contexto. Ali estão os dois filhos de Adão. Eles vão fazer ofertas ao Senhor. E vai dizer assim, passado-se o tempo, Caim, o filho mais velho, apresentou alguns produtos do solo, oferecendo ao Senhor, invocação. Ele apresentou produtos do solo, porque ele era agricultor, produtos do solo, oferecendo ao Senhor, ou seja, ele deu do que ele tinha, ele deu do seu trabalho. Abel, versículo 4, por sua vez, ofereceu primícias e a gordura do seu rebanho. Por quê? Versículo 2 vai dizer que Abel era pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Eles trouxeram daquilo que eles viviam. Então Abel traz daquilo que ele vive e Caim traz daquilo que ele vive. Bem, mas olha o que vai dizer a palavra de Deus. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta, porém não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Não aceitou a oferta de Caim. Deus aceitou a Abel e a sua oferta.
Porém, a Caim e a sua oferta Deus rejeitou. O que significa isso? Que a sua oferta fala de você. Antes da oferta vem a pessoa. Não está escrito assim, Deus rejeitou a oferta de Caim. Não, está escrito, Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Porém, com alegria aceitou a Abel e a sua oferta. Antes da pessoa vem a oferta. Ninguém oferta aquilo que não é. Cada um de nós ofertamos quem somos. A sua oferta revela quem é você, revela o teu coração. A oferta, nós vamos ver agora aqui, a oferta fala. Você sabia que a oferta fala? Lê lá Hebreus 11, versículo 4. Hebreus 11, versículo 4. Vai dizer que a oferta de Caim fala até hoje. Ali está falando, o escritor está falando da oferta de Caim e de Abel. E ele vai dizer que a oferta de Caim fala e fala até os dias de hoje. Falando quando ele escreveu, há 2000 anos atrás. Em 1 João 3,12 vai dizer assim: não sejamos como Caim, que era do maligno, mas ali a palavra no original estava, no maligno, e assassinou o seu irmão, porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justas. Como sabemos que ele estava no maligno, influenciado pelo maligno, e que o seu irmão, as suas obras eram justas? Por causa da oferta. A oferta falou. Você lembra Atos capítulo 5, a oferta de Ananias e Safira? A oferta de Ananias e Safira revelou que eles eram mentirosos. Atos capítulo 5, o apóstolo Pedro vai dizer: vocês são mentirosos, vocês estão mentindo ao Espírito Santo, vocês estão trazendo uma oferta errada. Porque a oferta de Ananias e Safira falou deles. Falou deles. E por que eles trouxeram essas ofertas? Pedro vai confrontar. É sua, a propriedade é sua, está nas suas mãos, você não precisa trazer. Agora, se você está trazendo como sacrifício e está mentindo, você está mentindo ao Espírito Santo. Então, a oferta falou deles. A oferta fala. Lucas capítulo 21 vai dizer a oferta da viúva. Jesus falou para os seus discípulos, uma viúva deu 2 moedinhas, as mais de menos valor. E Jesus vai dizer, essa viúva, ela é generosa, ela deu mais que todos aqui dentro. Por que Jesus disse que ela é generosa? Por causa da oferta dela. Jesus vai dizer, ela deu tudo o que tinha. Os outros deram para se aparecer e deram, igual Caim, do que sobraram. Por que Deus rejeitou a Caim? Porque ele trouxe do resto. Caim, passado os tempos, passou o tempo da colheita, passou o tempo de separar os grãos que iam comer e os grãos de alimento. Ele já fez separação, aquilo que sobrou ele trouxe para Caim, para Deus. E Deus não aceita o resto. Mas as primícias de Abel, Deus aceitou. As gorduras, Deus aceitou. Por quê? Porque ele está fazendo para entrar em contato, ele está invocando a Deus com o resto. Com o resto, e Deus não aceita. Porque a sua oferta, ela te invoca a Deus, é uma invocação, é um culto. Os primeiros cultos da Bíblia não tinha ministério de louvor, não tinha canção, não tinha palavra, não tinha pregação. O que era o culto? A pessoa fazia uma oferta, fazia um altar, colocava um animal puro, queimava esse animal, o cheiro subia e Deus aceitava ou não aceitava. E quando eles faziam isso, eles estavam ali adorando a Deus, algo íntimo, particular, individual com Deus. Ele estava adorando, agradecendo a Deus pela colheita, agradecendo a Deus pela generosidade. Então é uma invocação, é uma adoração. Oferta é adoração. E a adoração gera multiplicação. Todos que adoraram, trazendo oferta, Deus multiplicava. Mas nós não podemos confundir o propósito com o benefício. O benefício não é a multiplicação. O benefício é a adoração.
E isso gera multiplicação. A primeira oferta depois de Caim e Abel, quem que deu? Noé. Noé, quando sai da arca, ele faz um sacrifício a Deus. Deus não manda. Deus dá toda a estrutura da arca. Deus fala como que é para fechar a porta, como que é para sair, quando é para sair. Só que Deus não fala, e você vai me preparar uma oferta, uma adoração. Deus não fala isso. Ele faz de coração isso. Gênesis capítulo 8, o verso 20 vai dizer assim: depois que Noé saiu da arca, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, dedicado para adorar ao Senhor. E tomando alguns animais e aves, todos puros. Olha só, todos puros. Como que ele sabe que é puro? Como que ele sabe qual animal é impuro, é imundo? Porque só lá em Moisés que Deus faz a lista e dá a lista para Moisés, revela quais são os animais puros e os impuros. Os animais puros e impuros aparecem na lei. Só que Moisés já tinha essa informação. Ele já sabia quais eram os puros e quais eram os impuros. Tomando alguns animais e aves todos puros, ofereceu como holocausto queimado sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da sua adoração. Ele está queimando um animal, mas para Deus é adoração. E essa adoração tem cheiro agradável. Sentiu o aroma agradável da sua adoração. Pronto, esse é o fundamento. Oferta é adoração. A oferta fala. A oferta tem cheiro. É simples assim, querido. É muito simples. Quando você vê lá Gênesis 7, quando Deus fala para Noé separar os animais, olha o que ele vai dizer. 7:2. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e a sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Deus já deu em abundância os animais puros. Para quê? Para ele sacrificar. Porque Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Deus sabia do coração de Moisés, de Noé, que ele ia sacrificar. Então, antes de pôr os animais na arca, nós pensamos que os animais entrou de 2 em 2. Sim? Não. Dos animais que são puros, entraram 7 pares. Tomarás, de todos os animais puros, tomarás 7 pares, de cada animal puro. Então ele já entrou com muitos animais puros, justamente para fazer sacrifício. E quando todo o dilúvio acaba e ele sai da arca, ele pega, sem Deus mandar, é o seu coração, vai lá e faz o sacrifício. E Deus recebe esse sacrifício como uma adoração de aroma suave. O aroma, o fogo, a fumaça não chegou lá no céu, é espiritual. A adoração é espiritual, é um cheiro espiritual que fala do seu espírito. Se você ver versículos anteriores, vai dizer que Deus andava com Noé. Deus andava com Enoque, era um homem justo, e a outra pessoa que a Bíblia fala que Deus andava é Noé. De toda a terra, Deus fitou os olhos em Noé, porque ele já tinha um coração puro, um coração dedicado. Ele era da linhagem dos filhos de Enos, homens que cultuavam a Deus. Cultuar, no original, é queimar uma oferta, adoração a Deus. Reconhecer que Deus é Deus, que Ele te supre, que Ele é o seu Deus Criador. Isso que é adoração. E através da oferta queimada, eles deram o que tinha. Agora, no percorrer dos séculos, as pessoas vão começar a trocar, negociar. Agora já não queima mais um animal, já traz ouro, já traz joias. Deus dá uma lei. Lá em Deuteronômio, Deus fala para o pessoal, para o povo, olha, se você tem que dizimar longe, pode trocar os seus dízimos por ouro e prata, para ser mais fácil para vocês levarem até onde tem que entregar. Porque também não é em qualquer lugar.
a sua oferta, você não pode fazer do seu jeito. Você tem que fazer do jeito que Deus estabeleceu. Caim fez do jeito dele, trouxe no tempo que ele quis e do jeito que ele quis. Deus não aceita. Deus não aceita. Ele fez o certo da forma errada. E muita gente, por falta de conhecimento, faz o certo da forma errada. Deus não aceita. Filipenses 4:6, vamos lá para o Novo Testamento. Filipenses 4:6, Paulo vai agradecer as ofertas, e aqui é dinheiro, é donativo, dinheiro. Vamos para o Novo Testamento agora. Paulo vai dizer assim, Filipenses 4:16, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas 2 vezes, enquanto tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que possa ser acreditado à vossa conta. Agora estou, Paulo dizendo, plenamente suprido até em excesso, tenho recursos em abundância, desde que recebi de Epafroditos os donativos que enviastes. Olha só como ele vai categorizar agora esses donativos. Como ofertas de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Ele está falando aqui que as ofertas dos irmãos de Tessalônica estão no mesmo nível da oferta de Noé. Um aroma agradável, suave e sacrifício aceitável ao Senhor. Ele está falando de dinheiro. Eles não iam mandar um bode, eles não iam mandar um carneiro para ele comer. Mandou dinheiro para ele comprar roupa, para ele pagar uma hospedagem. Por quê? Porque já tinha passado esse tempo. As pessoas vão passando o tempo, já não vão vendo só de animais, eles vão negociando. E Paulo aqui é Bíblia, é Novo Testamento. Ele está dizendo que essas ofertas foi recebida por Deus como um sacrifício. E essas ofertas tinham um aroma suave, um cheiro suave. Então, a oferta é uma adoração, amados. A oferta tem que ser entregue para Deus, em memória de Deus. Agora, por que eles não entregaram para Deus? Entregaram para o homem chamado Paulo, que tinha um ministério apostólico? Porque esse homem representa Deus. Representa Deus ali. Esse homem estava fazendo a obra de Deus. Então, hoje, o que é a oferta? A oferta é aquilo que você vive. Daquilo que você vive, você traz. Para onde? Para o altar. Aonde que é o altar? Na igreja. A igreja tem um altar. E ali você entrega a sua oferta. Quando você vem até a frente e deixa a sua oferta, ninguém está vendo. Deus está vendo. E Deus não é importante o valor. O importante é o seu coração. Porque ela vai chegar ou não vai chegar. Ela vai ser aceita ou não vai ser aceita. A sua oferta fala de vocês. Essa oferta está dizendo que este povo era generoso. A igreja de Tessalônica era generosa. É como ele começa. Olha, eu tenho visto a sua generosidade. Tem me ajudado, me suprido em tudo. Então estava falando que aquele povo era um povo generoso. E essa oferta chegou para ele como sacrifício aceitável. Aroma agradável a Deus. Porque a oferta, ela é isso. Nada além disso. Então, a oferta gera multiplicação. Ela é uma adoração e ela gera multiplicação. Ele está dizendo, eu tenho tudo, estou suprido em tudo, todas as coisas. Você lembra de Atos capítulo 4, versículo 10:4, Atos 10:4? As orações e os donativos de Cornélio chegaram até Deus. E Deus manda um anjo falar com ele, dizendo, olha, as suas orações e os seus donativos chegou até nós, com cheiro suave, aceitável, agradável. Os donativos de Cornélio falou do coração. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, ele era um homem piedoso. Piedoso. Esse homem vendeu propriedades e entregou nos pés dos apóstolos. Esse mesmo Cornélio. E agora, por dar esmolas, fala esmolas, donativos. Esse gesto chegou até Deus como um aroma agradável.
porque falou de Cornélio, ele era um homem generoso, piedoso de Chipre. Então, a nossa oferta fala de nós. Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade e vê as suas riquezas multiplicando. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem em sua própria pobreza. Então, qual é o propósito da oferta hoje? É adorar. E o que ela gera? Multiplicação na nossa vida. A oferta gera multiplicação. Provérbios 11, 25. A alma generosa multiplicará. A alma generosa prosperará. Malaquias 3, 8. Deus está dizendo ali, por que vocês estão me roubando? Vocês todos estão me roubando. No que estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, não há adoração e não há honra na minha casa. E Deus vai dizer lá em Malaquias capítulo 1, se eu sou o vosso pai, aonde está a minha honra? Vocês me chamam de pai, e aonde está a minha honra? Porque o dízimo significa honra, e a oferta significa adoração. Deus está reclamando a atenção desse povo. Deus não está interessado nos animais que eles queimavam, não. Se vocês não fazem, porque vocês perderam o coração. Vocês são ladrões. Malaquias 1, Deus vai dizer, se eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? E no capítulo 3 vai dizer, vocês são ladrão, porque vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Outra pessoa, lá no começo que ofertou, foi Jó. Jó era um homem que sacrificava muito. Você sabe da história de Jó? Jó perdeu tudo o que tinha, e quando Deus vai restaurar a vida de Jó, Deus dá tudo em dobro, tudo em multiplicado. E nós temos que aprender isso. O próprio Deus vai falar para o diabo, você tem visto o meu filho Jó? Homem íntegro que me ama? Como? Por que Deus fala que ele é íntegro e por que ama? Justamente por causa das ofertas de Jó. Jó capítulo 1 vai dizer assim, Jó 1, verso 3, a parte B. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Verso 5. Assim que passava o período das festas, dos banquetes dos seus filhos, Jó os mandavam chamar e faziam que se santificassem por meios de ritos e purificação. Os filhos deles faziam festa. Quando terminava a festa, Jó chamava todos eles para santificar através de rituais. Que rituais? Vai falar aqui, através de ritos de purificação. Jó se levantava de madrugada, ao romper da aurora, e oferecia holocaustos, isto é, sacrifício completamente queimados, por cada um dos seus filhos. Jó fazia um altar de madrugada e queimava ali por todos os seus filhos, para que Deus santificasse o El Shaddai. Essa atitude de Jó, sempre ele fazia isso, chamou a atenção de Deus, revelou o coração dele. Ele era um pai que amava a Deus, que amava os seus filhos, e que ele sempre fazia adoração, sacrifício e adoração, invocação. Então, ele era um homem riquíssimo. Agora o diabo vai dizer para ele, claro, você tem rodeado, falado justamente isso, o Senhor tem colocado um cerco ao redor da sua casa e de tudo que ele tem. Como é que ele não vai te adorar e te amar? E Deus vai dizer assim, vai dizer para Jó, eu te autorizo, eu te dou poder para ir e destruir tudo que ele tem. Porém, não toque somente na sua pessoa. Agora o diabo tem a autoridade de Deus para ir lá e destruir tudo que ele tem. A pergunta que eu te faço, que você precisa saber é, você sabe qual foi a primeira coisa que o diabo destruiu de Jó? Você sabe o que foi, aonde o diabo foi primeiro, depois que Deus deu a autoridade?
O que o diabo destruiu primeiro de Jó? Aí você precisa de lembrar do que está escrito lá em Malaquias, quando Deus reclama que o povo está roubando o dízimo e as ofertas. Deus vai dizer: se vocês trazerem o dízimo e as ofertas, eu vou repreender o devorador. Se vocês não trazerem, eu não repreendo o devorador. Somente o dízimo e as ofertas pode repreender o devorador. O dízimo repreende o devorador. Agora, o que foi que o diabo destruiu primeiro de Jó? Está escrito: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam desfrutando do banquete, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, o mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que os teus bois e os jumentos estavam pastando, vieram os salbeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos a fios de espada. Olha só, quando o diabo vai atacar Jó, ele não vai na pele do Jó, não vai na saúde, nem nos filhos. A primeira coisa que ele matou, os bois e os novilhos. Por quê? Porque Jó oferecia bois e novilhos. Qual foi a segunda coisa que o diabo atacou? Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incendiou todas as ovelhas e os servos. A segunda coisa que o diabo vai matar, tomar de Jó, as ovelhas. Primeiro os bois e os novilhos, agora as ovelhas. Em terceiro, os filhos. Depois, na saúde de Jó. O que significa isso? Que o diabo sabe que se não tem oferta, não tem adoração. Que se não tem oferta, não tem cerca. Deus não pode fazer nada. Porque a oferta, os dízimos, repreende o devorador. Satanás, a primeira coisa que ele foi é tirar a arma de Jó, para ele poder ter a legalidade, porque o diabo é o diabo, mas ele só age na legalidade. Ele não burla o muro de Deus, ele não burla, ele não tem autoridade. Agora, quando ele tirou as ofertas, pronto, o homem agora não vai ofertar, o homem agora não vai adorar a Deus, agora eu tenho legalidade e Deus não pode fazer mais nada. Por isso que ele foi direto nos novilhos e nas ovelhas, depois foi nos filhos e na saúde dele. Agora, lá no capítulo 42, como termina essa história? Termina a história Deus dando em dobro, multiplicando tudo que Jó tinha. E nós só lembramos de um detalhe. Pode perguntar para qualquer crente: quando foi que Deus restabeleceu e deu em dobro tudo que Jó tinha? Qualquer crente vai dizer: quando Jó orou pelos seus amigos. Uau! É meia verdade. É meia verdade. Mas não é uma verdade total. Vamos lá na Bíblia para ver o que a Bíblia fala. Jó 42, versículo 8, Deus vai falar agora para os amigos de Jó, antes de restituir Jó e antes de Jó orar: portanto, levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros. O que o diabo tomou primeiro? Os novilhos, os bois, e em segundo, as ovelhas, os carneiros. Olha, Deus está dizendo: leva agora 7 novilhos e 7 carneiros, o dobro de oferta. 7 carneiros ao meu servo Jó, mediante eles oferecerei holocausto, sacrifício elevado, totalmente queimado pelos vossos pecados, e eu aceitarei a Jó a sua oração, e ele vai orar por vocês. Então, verso 9, Deus, o Eterno, aceitou o holocausto queimado por Jó e a sua oração. Olha o que está dizendo: e Deus aceitou a Jó e a sua oração. Ele orou enquanto o fogo queimava. Ele adorou a Deus. Então agora, Deus vai dar em dobro tudo que Jó tinha. Essa oferta trouxe multiplicação. Não foi só pela oração. Antes da oração, ele queimou
14 animais, dobro, 7, 7, o dobro. Isso deu legalidade agora para ele receber tudo em dobro. E Jó recebeu tudo em dobro, depois que ele adorou a Deus com as ofertas. Deus deu uma ordem, ele não tem, vai lá e leva para ele 7 novilhos e 7 carneiros. E eu vou aceitar a oração dele, e vou perdoar os seus pecados, e vou restituir tudo o que ele tinha. Deus novamente colocou um cercado, e nós sabemos, ele já era o mais rico da terra, ele tornou riquíssimo. Por quê? Porque a oferta é uma adoração, e a oferta gera multiplicação. Mas agora, nós não podemos confundir propósito e benefício. Nós não podemos fazer a coisa certa da forma errada. Você deve ofertar, sim, mas com o propósito de adorar a Deus, algo do seu coração. Quando você for ofertar, oferta de coração. Não importa se as pessoas vão falar se é pouco ou se é muito. Nunca dê mostrando quanto está dando para as pessoas falar, como ele é generoso. E nem fique com medo, vou dar um pouquinho, vou ficar escondido aqui. Não, você está dando para Deus. Você está entregando para homens, mas você está dando para Deus, amado. É Deus quem recebe a sua adoração. A oferta representa adoração e ela gera multiplicação. Aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia muito, muito colherá. Oferta é semente. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, todas as ofertas daqueles homens que era agricultor eram sementes, era trigo. A oferta é uma semente espiritual. Então o que é uma oferta? É a adoração. Qual o propósito? Adorar a Deus. E o benefício? Multiplicação. Por isso que uma pessoa generosa, ela prospera. Não tem como. Mas ela tem que ser generosa de coração. Não para se mostrar para os homens, mas para adorar a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.